Salve, salve, Avaré! É isso mesmo, está no ar mais um Outcast. Ela é psicóloga, é pós-graduanda em psicologia infantil, está se especializando em psicologia do futebol e está à frente de um projeto incrível, que é o projeto esportivo, é um projeto chamado Molecada. É isso mesmo. Diversas crianças são assistidas nesse projeto e a convidada de hoje é a psicóloga Emily Fernanda. Emily, seja bem-vinda ao Outcast. É um prazer estar aqui, né? Fico grata pela oportunidade, né? Pelo espaço que é me concedido para poder falar, né? Sobre o meu trabalho, tanto como psicóloga, como no projeto da Molecada. Eu que fico lisonjeado, viu? E Emily, para a gente começar o nosso bate-papo, você está à frente do projeto Molecada já há um bom tempo. Esse projeto que visa trazer melhorias na vida, na qualidade de vida aí de bastante crianças. Quando que começou isso? Por que você desejou isso e começou esse projeto? Então, na verdade, esse sonho veio junto com o João, né? Ele é educador físico e foi logo após a pandemia. Foi justamente para diminuir os impactos que a pandemia causou nesses adolescentes, nessas crianças, né? Com a questão do isolamento social. E, por consequência disso, teve as crianças que teve aumento de pesos, né? Então, a gente gostaria de inserir a atividade física, né? Mas também algo para tirar um pouco dos traumas causados pela pandemia. E a pandemia causou muito trauma em todo mundo. Muito. Principalmente nas crianças que Sim. ficaram fechadas. Sim, e muita ansiedade, né? Então, assim, hoje essas crianças, isso deixou impacto porque essas crianças hoje em dia têm dificuldade em se socializar, né? Até hoje? Sim, eu vejo muitos casos, né, na Verdade. clínica mesmo, que tem crianças que têm dificuldade na comunicação, na interação social devido a isso, né? Porque foram Em virtude da pandemia. Sim, foram 2 anos, né? E principalmente aquelas crianças entre 4 anos que ia começar, né, no processo de alfabetização, né? Então, essas crianças que na época tinham 4, hoje tem aproximadamente 7, 8 anos, têm essa maior dificuldade. Uau! E aí o objetivo do projeto é exatamente esse, trazer essa criança para praticar esporte, para se socializar. A gente sempre acreditou que o esporte era um meio de educação, né? Meio de educação, disciplina, né? Então, até para a gente poder orientar com relação a comprometimento, a responsabilidades, né? Então, na verdade, o projeto veio para poder tirar os adolescentes das ruas, né? Para orientar, para que a gente possa ensiná-los, né? E inseri-los futuramente no mercado de trabalho. Que bacana. Não é só jogar futebol, então. Não, a gente costuma sempre falar, né? Nunca é só futebol. Nunca Vai é só muito futebol. além. Muito E além do acolhimento, né? Eu acho Sim. que a gente assume um papel hoje que às vezes a gente atende crianças que não tem uma estrutura familiar, né? E aí eles nos veem, né, muito como esse exemplo. Eu acho que isso é muito importante, né? Nesse processo de Sim. conhecimento deles. Que bacana. E acaba transformando vidas. Com certeza. Perdi muitas também, né? Durante o projeto, né, no começo, principalmente pela falta de estrutura, pela falta de apoio, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem um projeto que ele é bem formulado, né? A gente tem bastante ajuda, Está né? bem consistente. Sim, várias empresas abraçaram e acreditam, né, no projeto. Que bacana. Quantas crianças vocês assistem nesse projeto? Olha, hoje a gente dividiu, né? A gente tem o time A, que é o time principal, que joga o futsal de alto nível, o futebol de campo. E a gente tem também o time B, que normalmente é formado pelos atletas que também jogam em alto nível, mas é de uma idade menor. Então, assim, na verdade, a gente não tem campeonatos para nossa categoria, né? Correto. Então, a gente sempre joga o campeonato adulto. Essa categoria seria
A grande maioria... Por idade, dividido por idade? Infanto-juvenil, digamos? Isso, só que não tem, né, Não em Avaré. tem. Infelizmente não. Puxa. Avaré é escassos nessa questão do esporte. Então, assim, a gente tem a categoria de 16 anos até os 20 anos, que é a grande maioria nessa faixa etária. Correto. Mas eu também tenho as crianças que nos acompanham, né, que são alunos do João lá da associação, que são entre... varia de 8 a 13 anos, mais ou menos, que é a grande maioria, e que falam pra gente, eu não vejo a hora de fazer 15 anos pra jogar na molecada. Ah, que bacana. Mas, infelizmente, a gente não tem como atender ainda Não pela tem falta como. de estrutura, né? Pela falta de estrutura, e nós vamos falar sobre isso aqui. Deixa eu só aproveitar e mandar um super abraço pro João. João, um abraço para você. Parabéns por esse projeto incrível que você mantém com a Emily. E, Emily, e esse projeto começou quando? Então, foi assim, a gente começou com ele no bairro, a gente morava lá no bairro Ipiranga, né? E a gente tinha um campinho na esquina do bairro, e aí o João, logo após a pandemia, ele falou assim, eu gostaria de fazer algo para transformar vidas. Poxa, que E aí, legal, que iniciativa. E a gente sempre teve essa conexão com relação ao futebol, né? Então, sempre foi algo que eu gostei muito, e ele também. Então, a gente sempre compartilhou isso. Você joga, né, Emily? Eu jogava. Hoje não dá mais. Mas, assim, como atleta, eu entendo a importância disso, Sim. porque eu cresci através do esporte, né? E o esporte colaborou muito pro meu crescimento, né, pessoal. Então, assim, hoje eu sou quem eu sou e eu acho que eu devo muito ao esporte, né? Que bacana. Então, assim, depois, quando a gente começou com esse projeto nesse campinho, logo em seguida a gente começou a ter problemas com bola cair em vizinho e tudo mais. E aí a gente acabou tendo que sair de lá e O vizinho brigava. Brigava. Eita, a bola caiu aqui. E às vezes, como a gente também não tinha tanto material, perdia a bola, não tinha como continuar o treino, né? Então a gente foi pro Horto nessa época. E aí acabou que também não tinha condições de se manter lá. E o João recebeu uma proposta na época, né, da secretária de esporte de Avaré, para assumir um time da CM Avaré, que era da prefeitura mesmo, né? Que legal. Foi logo após a gente entrar no primeiro campeonato que teve na associação da categoria adulta. Só que nesse primeiro ano a gente teve que entrar com os meninos do clube. Então eram só meninos sócios. E não era Sociedade Esportiva Molecada ainda. Não era ainda? Não, a gente entrou com o nome da associação. Mas foram, tipo, 4 meses de treino, né? Pra gente poder jogar um campeonato de alto nível, né? Então, assim, foi extremamente difícil. Mas, assim, foi a experiência que a gente precisou adquirir, né? Pra poder chegar até aqui, né? Puxa, é uma construção, né? É uma construção. E ainda estão em construção. Sim, com certeza. Muito bom. Eu vi que vocês, recentemente, eu não lembro quando, mas... teve um dos meninos de vocês que foi pra fora, inclusive, já, né? Sim, a gente teve uma oportunidade, né? Dentro do clube mesmo, o João, como ele é professor lá, normalmente ele tem muito contato, né? Então, um sócio chegou nele e perguntou se ele poderia conversar, né, com o gerente de esportes para poder fazer uma peneira, porque existiam uns parentes deles, que era lá do Ajax, né, da Holanda, que estariam visitando Avaré, e ele gostaria de ver uma peneira de futebol. E, pra ser sincera, a gente nem imaginou que isso poderia ser realidade, né? Nossa. A gente, assim, duvidou muito, mas acabou que no dia aconteceu mesmo. E o Faixa, que hoje joga na molecada, né? Só que ele é do campo, sempre foi do campo, só que hoje ele também joga muito no futsal. Que legal. Então, assim, a gente tá migrando ele um pouquinho pra cá, né? Muito bom. E aí ele teve a oportunidade de ir, juntamente com o João, porque o João teve que ir como responsável, né? E eles ficaram uma semana lá, num Ajax. Que bacana. Muito bom. E, Emily, e hoje o projeto, você até comentou comigo que o seu intuito, na verdade, o seu sonho, o sonho do João, é transformar esse projeto numa ONG, num instituto. Isso. E por que isso ainda não aconteceu? Bom, a parte
de documentação, ela é muito burocrática. E, assim, você precisa de várias certidões para você conseguir formular essa instituição. Uhum. E a primeira delas é a construção de uma sede, né? Ou de um lugar que você possa atender essa demanda. Essa sede tem que ser própria. Tem que ser do instituto, não pode ser alugada. Ela pode ser Pode ser alugada. Pode, não tem problema. Mas, assim, infelizmente a gente não tem como bancar isso hoje, né? Uhum. A gente não tem nenhuma ajuda. A gente tem ajuda financeira, mas não... Não comporta ainda manter uma sede própria. Não, e aí para você poder abrir uma instituição, a primeira coisa que você precisa ter é essa sede. Então, a gente só não tem ainda por esse motivo. Mas a gente tá lutando para ter, né? A gente não desistiu ainda. O projeto, ele transforma vidas. Com certeza. E não só em campo, mas até na casa da criança assistida e tudo mais. Acredito que vocês fazem todo um acompanhamento aí da vida dessa criança. Cobre ela para que ela vá bem na escola, tire boas notas, não falte. Então, você transforma no âmbito geral da vida da pessoa. Esse instituto, ele iria melhorar ainda mais um projeto que já faz muito por essas crianças, né? Sim, então, na verdade, a questão da educação, ela sempre foi algo muito mais importante pra gente, né? A gente costuma dizer que títulos, né? Se você ser campeão, não que a gente não queira, mas são consequências de um bom trabalho. Correto. Mas o projeto, ele veio, né, para poder orientar, para poder dar oportunidades, né? Então, hoje a gente tem uma parceria com uma faculdade em Avaré. Quem é do projeto da molecada pode cursar a faculdade, né? Olha, tem que bacana. as bolsas de estudo, né? Hoje a gente tem parceria com fisioterapeutas, então qualquer tipo... A faculdade, ela cede bolsa de estudo para quem é da molecada. Isso. Só cortando você, para você que está assistindo o programa, segue o nosso canal, Outcast Talk Show. Emily, você pode falar o nome da faculdade? Posso, é a FEAP. É a FEAP. Isso. A FEAP oferece bolsas para quem faz parte da molecada. Isso mesmo. Olha, você da FEAP está de parabéns. Marcelo da FEAP, é isso, Emily? Isso Marcelo, mesmo. Quero ver você aqui no Outcast, hein? Parabéns. Que bacana isso. E, Emily, aí a criança, então, ela, fazendo parte do projeto, ela tem acesso a uma bolsa de estudos. Isso. É assim, né? Os meninos, eles prestam o vestibular e aí o menino que for melhor no vestibular, né? Entre eles, não é entre toda a faculdade, ganha uma bolsa de 100%. Então, a gente tem 2 bolsas anuais. Que bacana. Uma no primeiro semestre e a outra no outro semestre, no segundo semestre. Todo ano. Todo ano 2 bolsas. Isso. E os demais, conforme for no vestibular, eles têm de 70% a 50% de desconto. Puxa, que bacana. Então, de qualquer forma, todo ano tem 2 alunos indo para a faculdade, 100% gratuito. Sim. E outros ainda tem 70%, 50%. Isso. Incentiva muito, ajuda muito, né, Sim, Emily? sim, com certeza. E com o Instituto, transformando esse projeto em Instituto, o que melhoraria para essas crianças ou até para vocês, para que vocês possam desenvolver esse trabalho social? Então, na verdade, é algo que a gente sonha muito em trabalhar só com isso, né? Uhum. Eu nem tanto, porque eu tenho a questão da clínica, né? Correto. Que é algo que eu pretendo tenho muitas continuar. perguntas para fazer para você em relação à sua profissão, hein? Mas, assim, o João, ele tem um sonho de trabalhar só com um projeto, né? Afinal, a gente que sonhou com isso, né? Sim. E transformar isso em realidade seria muito bom. E, assim, dentro do projeto, a gente traria muitas outras coisas, não somente o futebol em si, né? Não somente o esporte. Seria só mais algo a mais ali. Então, na verdade, eu queria poder trazer visibilidade e formação de atletas mesmo, né? Eu gostaria de trabalhar desde as categorias de base e jogar o futsal, o futebol de campo de alto nível. Então, gostaria de jogar liga, né? Gostaria de jogar campeonato brasileiro, paulista, que tem aí, né? Então, assim, é um sonho muito grande, né? Mas que também com ajuda, né, não seria impossível. Se torna Mas dentro dessa instituição, eu gostaria de propor cursos profissionalizantes, eu gostaria de propor
Cursos de Educação, línguas, né? Tipo o inglês, né? Que hoje a gente sabe que é importante também. aulas de reforço. Sim, português e matemática, Que principalmente bacana. para as pessoas que querem prestar concurso, né? Então, dentro do projeto em si, a gente teria o foco no esporte, mais voltado ao futebol e ao futsal, mas eu também gostaria de agregar muitas outras questões Muito dentro do bom. projeto. Muito bom. Você que está assistindo o programa, se de repente você puder ajudar, investir no futuro dessas pessoas, no futuro desses atletas, nesta instituição, né? Que hoje é só um projeto que vai se transformar num instituto. Nós vamos torcer e fazer o que tiver ao nosso alcance para isso se tornar realidade, viu, Emily? Ai, obrigada. E, Emily, e como que funciona essa questão da educação que vocês fazem hoje? Você, como psicóloga, você faz um acompanhamento psicológico desses atletas também, dessas crianças? Sim, na verdade, como que funciona? A psicologia esportiva, ela não é voltado em um acompanhamento individual. Na verdade, isso começa dentro de quadra ou de campo. No grupo. Isso, num acompanhamento em grupo. Normalmente eu assisto os treinos, eu analiso a questão de rendimento, né? Às vezes eu percebo que alguma coisa aconteceu, porque às vezes aquele atleta não rendeu tanto naquele treino, ou às vezes a ansiedade, o nervosismo, né? E o quanto isso tudo impacta nele dentro de quadra, em campeonatos, em jogos, né? Então, eu acabo fazendo essa análise mais em grupo primeiro, né? A gente trabalha bastante com dinâmica, de motivação, de relaxamento, né? Para que eles possam controlar as emoções. E dentro desse grupo, se você vê alguém que não está rendendo como rendia alguma coisa, você chama e faz um atendimento Aí eu faço individual. um atendimento individual e aí eu falo Correto. assim, olha, eu percebi isso, 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 eu Você faz gostaria uma de análise, conversar. você analisa o grupo e aí Isso. dentro do grupo você pega aí as questões que... Isso, daí é por isso que normalmente eu tenho acompanhado os treinos, né? Porque assim, eu quero entender o porquê que em tal treino ele rendeu e tal treino ele não rendeu. Então, assim, aconteceu algum fator que levou ele a estar preocupado, a não estar rendendo, né? Não tendo um rendimento. Sim. Então, aí eu chamo ele para ele vir até a clínica, né? E a gente faz um atendimento individual. Legal, que bacana. E a família acompanha também, Emily? Olha, eu falo que a família molecada é formada justamente por todos nós, né? Nós da comissão técnica, os atletas, né? Porque sem eles a molecada não existiria. E também aos pais, né? Porque se não fossem eles abraçarem o projeto e acreditarem na gente também, né? Os pais, todos ou a maioria, incentivam, apoiam? A grande maioria sempre está presente, sempre acompanham, né? Apoia, ajuda no que for preciso, porque hoje a gente faz muita rifa, né? Então, assim, no que for necessário para ajudar nessa parte, eles não medem esforços. Muito bom, muito bom. E esse projeto, você tem hoje algum local que você atende essas crianças? Como que funciona? Então, atualmente, a gente vem treinando lá no Tico do Manolo. E normalmente os nossos treinos, eles são das 9h30 da noite até a meia-noite. Mas esse é o horário por conta ou dos meninos que estão na faculdade, ou dos meninos menores, por exemplo, que eu tenho que estão na escola ainda. Correto. E hoje, com essa reforma escolar, né, os meninos saem 9h15 da noite. E os da faculdade saem às 10h30. Então, às vezes é até difícil, porque eu não consigo pegar o grupo completamente juntos, né? Sim. Então, uns chegam às 9h30 e vão embora às 11h, porque às vezes tem que trabalhar no outro dia, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. E outros saem às 10h30 da noite da faculdade, ficam até meia-noite. Mas o grupo em si dificilmente está completo para a gente poder fazer esse trabalho. Isso quantas vezes por semana? Nossos treinos de segunda e quarta. Segunda e quarta. 2 vezes na semana. 2 vezes na semana. E fora que vocês viajam, já vi vocês levando essas crianças, essa molecada para viajar. Sim, na verdade a gente tem, durante todo o ano a gente tem uma programação bem intensa de jogos, né? Esse ano mesmo aconteceu da gente jogar, por exemplo, terça no campeonato de Pardinho,
quinta-feira no campeonato de Paranapanema, não, de Coronel Macedo. Coronel Macedo. E no domingo aqui no Municipal. Uau! Então era tipo uma semana, 3 jogos, então alta intensidade, né? Então era bem cansativo também. Bem cansativo, e aí puxado. não tem, na verdade, não tem tempo pra treinar daí, né? A gente Sim, só joga. Só joga. E isso é bacana. E falando de um projeto o qual você não visa ganhar dinheiro, o objetivo seu e do João não é ganhar. Tipo, vocês não estão hoje ganhando dinheiro com isso. Vocês estão investindo todo o tempo e conhecimento de vocês na vida dessas crianças. Sim. E é importante que quem está assistindo entenda que essa transformação ela é importante para a formação dessas crianças, principalmente como você abordou em relação à pandemia, o pós-pandemia. E tem muita criança que tem trauma para ser tratado, e tem muito problema em casa, e enfim, é uma série de fatores que infelizmente o poder público não atende, né? Quando atende demora. Então esses projetos, eles ajudam muito a comunidade. Sim. E de que forma você acha que ajudaria hoje o seu projeto, falando sobre patrocínio de empresas e tudo mais? Vocês aceitam esse tipo de ajuda? De que forma essa ajuda pode vir para vocês? A gente tem algumas empresas que nos mandam, né, um valor mensal, né, que ajuda para ficar no caixinha do time, né, para quando a gente for viajar, por exemplo. Quando a gente representa a Avaré, porque hoje a gente é o time que oficialmente representa a cidade nos campeonatos. Verdade, não tem outro. Não. E assim, é porque é o único projeto, né, Altieres, que infelizmente, né, eu fico até triste de falar, mas no futsal mesmo, a gente é o único projeto que é formado por meninos de Avaré que jogam pela cidade. E existem outros times aqui, né? Mas que infelizmente contratam jogador, por exemplo, de São Paulo, de fora, que vivem do futebol da várzea, para jogar aqui e não dão oportunidade para os meninos da cidade. Olha isso. Então como a gente isso representa. É uma realidade, isso existe então. É muito. Em Avaré isso também assim, é muito nítido, sabe? E eles acabam. Capitalismo mesmo. É muito. É dinheiro, se trata de dinheiro. E quem paga mais até chega a ser ridículo de ver, porque um ano, por exemplo, eles estão no campeonato para um time. No outro ano, eles estão para outro. Então, é o que difere o nosso time, é o amor à camisa mesmo, sabe? Eles não recebem nada para jogar por nós, mas eles recebem a amizade, eles recebem o cuidado, né? Caso eles se machuquem, eles têm todos os respaldos, né? Então, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem exame de imagem, ressonância, né? Então, a gente tem essas parcerias com essas empresas, esses profissionais que vieram para agregar e ajudar no projeto, né? Nossa, muito bom. Fala para o pessoal de casa, para quem quiser ajudar esse projeto, de que forma que a pessoa pode encontrar vocês? Hoje a gente tá no Instagram, né? O nosso Instagram é SE Molecado, que é Sociedade Esportiva Molecada. Hoje a gente tem o nosso CNPJ, que vocês podem que é a chave Pix, né? Que vocês podem estar contribuindo, ou através de alguma parceria, né? Normalmente a gente tem parceria com um supermercado, que às vezes a gente precisa de lanches, né? Para os meninos quando vai viajar. A gente tem algumas empresas que nos enviam, né, valores em dinheiro para às vezes pagar uma inscrição, né, para fazer um uniforme, por exemplo. Então é dessa forma que a gente tende a fazer parcerias, né, divulgação. Hoje o nosso Instagram ele tem uma margem assim de visualização muito grande, né? Que legal. Então assim tem uma visibilidade muito alta e os meninos são muito bem conhecidos na região, né? Então onde a gente chega, por a gente ser uma equipe muito jovem, acaba sendo uma equipe que chama atenção, né? Legal. Então, assim, então as empresas às vezes veem vantagem nisso. Muito bom. E, Emily, qual é o CNPJ aí de vocês, que também é o Pix para quem quiser ajudar, inclusive? 57229-648-1000 contra 51. Correto. Para você que está assistindo, se puder ajudar, ajuda. É um projeto sério, é um projeto que ajuda muitas crianças, que ensina, educa e traz o esporte. O esporte ele transforma vidas, tanto no âmbito físico quanto emocional,
psíquico e tudo mais. Então é muito importante. Então, para você que é empresário, está assistindo, ou você é um profissional liberal, ou você é empregado, ou trabalha por conta, enfim, se você pode ajudar, ajuda esse projeto que é incrível e vocês podem ter acesso a isso. Vocês podem ver na realidade como funciona o projeto, o qual o sonho é transformar num instituto, né, Emily? Isso. Eu gostaria que você falasse também da camisa. Ah, agora a gente tá com uma camiseta nova da torcida, né, pro ano de 2025. A gente vai começar... Esse ano eu acredito que a gente tem encerrado, né, o nosso ano de jogos, né, de competições. Mas o nosso primeiro desafio aí é o campeonato da associação, né? Para quem conhece, é um campeonato muito forte. Tradicional. Tradicional, que vem crescendo cada vez mais, né? Que Sim. vem ficando difícil cada vez mais. Sim. Então, hoje a gente tem uma torcida gigantesca, né? Que não é feita somente de pais e amigos, mas foram pessoas que a gente foi conquistando ao longo dos anos através do nosso trabalho. Então, a nossa camiseta está sendo confeccionada, né? Quem precisar de encomendas, me manda uma mensagem. Pode chamar no Instagram do time, né? Que aí a gente faz a encomenda de vocês. A gente vai encomendar até o dia 20 de outubro, para dar tempo de chegar até dezembro no máximo. Nossa, que bacana. É isso aí, gente. Olha, faz contato lá. SE Molecada com K, né, Emily? Isso, com K. Isso aí, encomenda a sua camisa, tá lindíssima. Eu tive o privilégio de ver. E lá nas redes sociais tem, né, a camisa lindíssima. Tem. Muito bom. Aproveita. Aproveita e se inscreve aqui no canal também. Outcast Talk Show. É muito conteúdo de qualidade para você. Emily, fantástico, é fenomenal. E trazendo agora para o lado psicologia, porque eu sei que você é psicóloga, você é pós-graduanda em psicologia infantil e está se especializando em psicologia do esporte, é isso? Do futebol. Do futebol. Voltado ao futebol. Ah, para o futebol. Isso. Quem joga basquete, não. Mas tem essa questão, Tem né? também. Porque é voltado ao futebol como um tema principal, né? Correto. Porque é a área que eu tô inserida, né? Muito bom. Apesar você de... conhece, sabe como Sim, funciona. E já fui atleta, né? Então eu sei a importância que é de um psicólogo do esporte, né? Para ter esse respaldo, né? Emocional. Mas eu acho que envolve todas as áreas, né? Nossa, que legal. Agora, falando um pouquinho sobre a psicologia. Você atende principalmente... a sua área é psicologia infantil. Na verdade, desde quando eu comecei a cursar a faculdade, eu sempre quis trabalhar com a questão da psicologia infantil, porque eu queria muito trabalhar com crianças e adolescentes, com projeto social, que hoje, graças a Deus, eu trabalho devido ao meu projeto, né, que eu idealizei, e também com a parte de incluir nos dois o esporte, né, que é o futebol, e a psicologia. Mas desde quando eu comecei a faculdade, eu sempre falei que eu queria trabalhar com crianças e adolescentes, porque eu sempre fui apaixonada por essa área, né? Que então, bacana. assim, Gosta de criança. Gosto. Então, assim, desde quando eu comecei a faculdade, já era uma vontade que eu tinha. E eu acho que isso colaborou para que eu pudesse me inserir no mercado de trabalho dentro dessa área da psicologia. Porque hoje, a demanda, né, os profissionais, os psicólogos hoje, você vê muito profissionais na área. Mas a demanda da psicologia infanto-juvenil, que é crianças e adolescentes, você não vê tanto profissional assim. Para criança não tem tanto? Não, a Avaré mesmo é muito pouco. É escasso. E as pessoas que me procuram sempre, eu falo assim, olha, infelizmente eu não tenho horário. Verdade. Porque eu não tenho mais horário mesmo. Se eu tiver um horário ou outro no período da manhã, porque de resto tá todo preenchido. E psicologia, Emily, é um pouquinho diferente de clínica geral, porque o clínico, se ele vê lá que você está com uma dor de cabeça, de repente ele vai te dar um remédio para dor de cabeça, talvez você volte num retorno. A psicologia é um tratamento ali. Sim, o que eu costumo dizer, né? Por exemplo, se a gente está com uma crise de ansiedade, normalmente as pessoas elas tendem a procurar um psiquiatra e não um psicólogo.
Mas um psiquiatra, ele vai te dar uma medicação que pode melhorar os seus sintomas. Mas ele não vai tratar a causa da sua ansiedade. Correto. E quem vai tratar a causa, quem vai investigar, achar a raiz do problema é o profissional que é psicólogo, né? O psicólogo. Então, você precisa fazer um acompanhamento psicológico para você entender, né, o que te levou a ter esses gatilhos, né? O que te levou a desencadear uma ansiedade, uma depressão, né? Uma síndrome do pânico. Então, psicologia, ela aborda o que exatamente? Quando procurar um psicólogo? Olha, Thieres, eu costumo dizer para os meus pacientes, ninguém procura um psicólogo por precaução. Todos procuram quando o problema já está instalado. Uhum. Eu acho que, principalmente os pais hoje, devido a toda essa questão de tela, né, de celular, toda essa questão de frustração, que as crianças têm dificuldade de lidar com essas frustrações hoje em dia. Essa questão eu gostaria de abordar muito com você, inclusive, porque o que mais se vê hoje é celular na mão das pessoas. Sim. E principalmente das crianças. Sim, então assim, aos pais eu costumo dar esse recado, procurem por um profissional de maneira precoce, porque cuidado, saúde mental nunca é demais. Então, eu acho que você não precisa ter um problema instalado para você procurar um profissional de psicologia. Correto. Você pode procurar um profissional para que você evite ter esse problema. Sim. Muito bom. Então, viu que tem algum problema começando ali, se iniciando, uma irritação, alguma coisa, seria mais ou menos isso? Na verdade é que é difícil falar, né? Cada caso é um caso. Então, assim... Mudou o comportamento? Por exemplo, hoje em dia eu tenho bastante casos na clínica, por exemplo, no ambiente escolar. Então, às vezes, a criança ela começa a apresentar uma dificuldade. Cai o rendimento. Ela não começa a chorar, né? Falar que ela não quer ir para a escola, sendo que era um ambiente que ela gostava de frequentar. Alguma coisa está acontecendo para ela estar passando por esse sofrimento. Então, assim, é importante investigar, entender o que está acontecendo, né? Para que isso não tenha um impacto e não gere um trauma nessa criança. Eu mesmo, Emily, vou até falar para você uma coisa aí, até para você que está em casa. Eu sou obeso, eu sofri muito bullying. Não gosto, inclusive, que me chamem de gordo. Não suporto. E não suporto que façam qualquer tipo de piadinha com qualquer outra pessoa que seja gorda, magra, enfim. Esse é um trauma muito grande que eu carrego. E hoje na escola a gente vê muito essa questão. Você recebe muito paciente de bullying, assim, para tratar? Muito. É um dos casos que eu mais tenho hoje, infelizmente. Bullying. E os adolescentes, principalmente, né? Eles têm dificuldade de lidar com isso, porque eu acho que isso remete muito à autoestima, sim, né? E eles estão passando por esse momento de transformação, né? Então, assim, é a questão de mudança hormonal, os homens mudança da voz, né? Então, começa a aparecer... Aí começam piadinhas. Curte o vídeo se você ainda não curtiu. Clica aí, dá o like. Então, assim, as meninas também, né, a mudança do corpo, né, a questão de acne, né, então, também mudanças hormonais, né, tem dificuldade de lidar com esse processo, né, e aí quando você chega nesses lugares, principalmente no ambiente escolar, essa questão do bullying, ela começa a ficar muito mais inflamada, né? Então, isso tem um impacto muito grande nesses adolescentes. E hoje, eu vejo isso muito mais nos adolescentes do que nas crianças menores. Sim. O adolescente... Eu lembro que na minha época, quando eu era adolescente, eu não sofria com bullying. Na verdade, a gente fazia piada de tudo quanto é tipo... A gente não tinha isso. Isso é da geração? Isso é coisa da geração. Assim, eu acredito, e eu falo muito sobre isso com os pais dos meus pacientes. A geração de hoje, por exemplo, na minha época, eu ia brincar na rua, né? Então, sim, assim, qual era a nossa preocupação? A gente passava por alguma frustração ali, a gente só queria sentar, resolver e voltar a brincar. Se virava ali mesmo. Sim, a gente sabia como lidar com aquilo. Não que a gente sabia, a gente aprendia a lidar com aquilo. Sim.
a geração de hoje, por ser muito tempo em telas, eles têm essa dificuldade, porque eles vivem muito mais no mundo virtual do que no mundo real. Esse tempo em tela que você fala é celular, videogame, Sim, TV, televisão, né? é tudo isso. Sim, e assim, por que eles não conseguem lidar com essa frustração? Porque, assim, no mundo virtual deles, eles não sofrem nenhuma consequência. Então, vamos supor, se ele está lá jogando um joguinho e ele perdeu, ele simplesmente vai apertar o play e vai voltar, né? E na vida real isso não funciona dessa forma. Não tem um reset, não tem um voltar um ali. start, né? Uhum. Então, assim, eles têm muito mais dificuldade de lidar com essas frustrações, né? Com conflitos e de interação também, por conta das redes sociais, do tempo de Isso tela, é muito né? sério. E por falar em tempo de tela, as pessoas passam muito tempo, Emily. Mas muito. São horas e horas. Sim, e as crianças principalmente. Eu acho que, assim, hoje é importante impor limites, né? E eu acho que isso começa pelos pais. Às vezes a gente fala tanto da criança, né, nesse tempo de tela, mas a gente esquece de olhar para os pais, porque às vezes o comportamento da criança, ele é exatamente o reflexo dos pais, né? Dos pais. E, assim, tem muitos pais hoje, e eu ouço muito relato, né? Às vezes da criança chegar em mim e falar assim, tia, e minha mãe, em vez dela chegar do trabalho e ficar comigo, ela fica no celular. E aí ela dá o celular pra mim poder ficar também. Nossa. Então, às vezes, isso acaba gerando um conflito também, né? Entre as famílias, né? E também deixa de ter um momento de qualidade com a criança, né? Um momento que você pode criar memórias afetivas. E, infelizmente, hoje, isso está inserido em qualquer contexto. A criança ali, ela não tem um contato com os pais. Inclusive, nós recebemos aqui o Dr. Moisés, neurologista, que abordou também esse assunto, inclusive. E é muito importante a gente entender, para você, papai, mamãe, que está assistindo o programa, inclusive, pega o celular, assiste o Outcast, curte, compartilha, se inscreve no canal. Assistiu, guarda o celular, vai conviver com os seus filhos. Isso é importantíssimo. Muito. Dr. Camilo Gomes também, que abordou o assunto sobre o autismo aqui, é a mesma coisa. Para um pouquinho o que você está fazendo, vai viver com a sua família. Isso é importantíssimo, né, Emily? Com certeza, né? Essas são as memórias que ficam, né? Sim. E eu acho que é o que constrói a personalidade da criança também, né? E a partir do momento que você tem esse comportamento, quais são os traumas que você está deixando no seu filho, né? Sim. É porque a criança crescendo só com um celular na mão, um videogame, ela realmente ela vai crescer não sabendo lidar com a realidade aqui, porque a vida aqui é dura, né, Emily? Sim, com certeza. Não é igual um videogame ou um vídeo do YouTube que você volta quando você quer. As coisas estão acontecendo e elas requerem atenção, responsabilidade e precisam ser resolvidas. E aí acaba afetando totalmente esse pessoal aí. Isso já é algo que acaba impactando desde a infância, né? Uhum. Mas o quanto isso pode interferir, né? Refletir na idade da adolescência e na fase adulta, isso é muito sério. É que as pessoas não conseguem ter essa consciência hoje, né? Sim. Mas talvez daqui uns anos eles possam perceber, né? O quanto o que isso tudo causou. O impacto que isso causa é devastador. Você vai gerar hoje crianças, mas amanhã adultos que não serão capazes de resolver problemas simples da sua vida. Exatamente. Como arrumar um emprego, ou se manter nesse emprego, ou estudar, fazer uma faculdade, ou até se manter num relacionamento. Sim, tudo isso. Impacta em qualquer contexto da vida, né? Em qualquer contexto. Gente, maneira aí, hein? E voltando sobre o bullying, que é muito importante, as pessoas sofrem hoje muito em relação a isso. E a gente vê adolescentes hoje até se suicidando em virtude do bullying. E isso é uma realidade. Inclusive a Avaré tem um alto índice de suicídio, não só por bullying, mas eu gostaria de tratar disso com você. O bullying, ele machuca tanto um adolescente que acaba fazendo com que ele tire a própria vida. Sim. A Avaré tem um alto índice, né, com relação à questão suicida. Os adolescentes de hoje, eles passam
essa questão do bullying, ela é uma questão bem delicada, porque a forma que isso impacta no adolescente é algo muito sério, porque começam as comparações, né? E aí começa o sentimento de não ser bom o suficiente, né? De ser incapaz. E aí o bullying traz várias outras questões emocionais. E aí isso começa a gerar esse conflito, né? Nesse adolescente. E transtornos, traumas. Sim, a grande maioria não consegue lidar com isso, né? E mesmo que pedindo ajuda... E isso vem, como você falou, antes, na nossa época, a gente resolvia as coisas sozinho porque a gente não estava pendurado em celular, em telas, a gente estava na rua no meio de mais 10 garotadas lá, então a gente tinha que resolver as coisas sozinhos. Sim. Nos dias de hoje, os adolescentes não conseguem resolver, na maioria das vezes, começam a guardar isso para eles. Não, e assim, o quanto que às vezes os próprios pais são alienados e não percebem o que esse adolescente está passando, né? Então, assim, às vezes eles não conseguem enxergar e o adolescente às vezes tá pedindo ajuda, mas essa questão da depressão também, né? Eu já ouvi muito que é frescura. O tal do mimimi. Exatamente. Para com isso. Então, assim, acabam que não... O ambiente familiar, ele precisa ser um ambiente seguro, um ambiente que te traz acolhimento. A partir do momento que ele não é nada disso, tem alguma coisa errada. Correto. Então, assim, esses adolescentes, eles precisam ser vistos, né? Sim. Então, assim, é importante que você tenha um diálogo com o seu filho, né? Que você consiga manter, além de uma relação entre pais e filhos, você consiga manter uma relação saudável, amigável, né? Amizade verdadeira. Sim, para que você consiga perceber e possa acolhê-lo, né? Sim. E possa ajudá-lo, né? De alguma forma. E assim, tem muitas crianças e muitos adolescentes, né? Que às vezes não falam sobre porque tem medo da punição. Como é que o meu pai vai entender o que eu estou passando? Sim. Será que ele não vai me punir? Será que ele não vai me deixar de castigo? Ou será que ele não vai ter medo? Sim. Né? E aí ele vai começar a me prender? Como é que ele vai lidar com isso? Então, por isso que os pais precisam ter essa consciência e buscar uma assistência, né? Correto. Perfeito. Segue a gente nas redes sociais, @Outcast_Talk_Show. Emily, e para continuar esse bate-papo, inclusive sobre esses traumas, a criança ter medo de conversar com os pais e tudo mais, tem uma outra questão também que é muito polêmica, inclusive, que é em relação à homossexualidade. As crianças hoje, os adolescentes, e muitas vezes, elas, desde pequeno, elas têm, né, essa questão homossexual e muitas vezes encontram essa dificuldade de se abrir para os pais, para quem está em casa, e aí vem essa questão psicológica também que afeta muito. Acabam se rebelando, e isso ocorre hoje na psicologia. Você precisa também ter esse amparo? Como funciona? Sim, eu acho que os adolescentes, principalmente, né? Hoje essa questão, ela está muito precoce, né? As crianças, elas estão tendo relações, né? Estão se permitindo viver algo, em questão de relacionamento, de maneira muito precoce. Então, às vezes eles têm muito medo de falar para os pais, né? Então acabam fazendo escondido, né? E às vezes eles já tiveram acesso a conteúdos sexuais e, na verdade, escondem dos pais, né? Porque tem medo das reações deles. Correto. E eu já tive caso na clínica, né? Onde eu tive que explicar sobre isso porque um paciente já tinha visto preservativos, né? Sim. E perguntado o que era. E aí a mãe, na verdade, não soube dizer, e aí acabou falando outra coisa, né? Que era um doce, por exemplo. E aí... Só que ele já sabia o que era. E aí, quando ele percebe que a mãe mentiu, por exemplo, ele não tem mais essa mãe como figura de confiança. De confiança, né? Olha isso. E aí é o problema, porque isso gera muito mais curiosidade nele. Por quê? Por que a minha mãe mentiu? Sim. Por que eu não posso saber o que é de verdade?
Então, assim, daí eu chamei pra conversar. Lógico, existem maneiras pra gente falar sobre isso, né? Sim. Então a gente. Você aborda de forma profissional, Sim, realmente. sim. E assim, você já sabe que aquele paciente já teve acesso a isso. Então ele já sabe do que se trata. Então você é uma figura de confiança, você precisa falar a verdade. Sim. É claro que você vai selecionar as palavras para você falar com ele. Correto. Mas enfim, esse contato está sendo muito precoce e isso também Muito é precoce. por conta do celular, entendeu? Por conta do celular. Tem- Hoje qualquer um tem acesso à informação. Digitou uma palavra errado, você cai no site errado. E tem pais que, na verdade, nem faz essa supervisão, né? Sim. Só que uma coisa Isso é que eu não importante. concordo, né? É hoje você permitir TikTok. Porque assim, hoje você no Facebook, no Instagram, por exemplo, Sim. você tem ainda a questão do filtro, né? Isso. Então, Na realidade, as redes sociais não permitem menores de idade. só que eles os mentem, menores, né? sim. Então, assim, no Facebook, no Instagram, você tem um filtro, né? Tem um algoritmo que você pesquisando algumas coisas, ele vai entender que aquele assunto é interessante pra você e aí ele começa a aparecer esse tipo de conteúdo. Exato. Então, se eu for procurar futebol, se eu for procurar psicologia, ele vai filtrar isso e vai começar a me mandar esse tipo de informação. Sim, é verdade. Qual é o problema do TikTok? Ele não tem esse filtro. Então, ao mesmo tempo que você tá assistindo algo infantil, pode aparecer um conteúdo adulto. Correto. Né? Então, assim, e hoje, querendo ou não, o TikTok é a rede que as crianças mais usam. E aí, só que os pais não veem problema, porque tem essas dancinhas, por exemplo, né? Pra eles tá tudo certo. É como se fosse algo normal. Mas, na verdade, eles não têm acesso ao conteúdo que os filhos deles vêm tendo. Correto. Emily, e inclusive no TikTok, muitas vezes, tem essas dancinhas virais que são feitas por crianças. E aí que tá o problema, porque muitas vezes quem tá atrás assistindo essas crianças dançando, fazendo essas dancinhas, não é uma criança. Exatamente. E assim, a gente, ainda mais eu que sou da área, né, da psicologia, eu já ouvi muitos relatos sobre isso, né? Então, isso é muito mais importante para que os pais fiquem ainda mais atentos, né? Sim. Porque, assim, hoje essas dancinhas, infelizmente, elas não são dancinhas inocentes. Sempre numa letra da música ou no movimento Existe que a uma criança conotação faz, né? sexual. E tem essa questão da sexualidade, Sim. né? Então, por que eu vou enxergar uma criança, né, dessa forma? Correto. Então, os pais precisam ter essa consciência. Não é uma criança que está vendo. Qualquer tipo de público pode ser alcançado, Sim. né? Então, como que essa criança está sendo vista pelos outros? A realidade é que a internet... Na internet não existem fronteiras. Essas fronteiras elas precisam ser colocadas dentro da casa. Exatamente, são limites, né? São limites. Isso é muito importante. Inclusive, aproveitando esse assunto, você já tratou, como que eu posso abordar essa questão com você? Sobre violência sexual. Pai cometendo com filho e tudo mais. Isso ocorre, Emily? Você, como psicóloga, aborda esse assunto com crianças? Porque eu acredito que a criança com trauma e tudo mais, você precisa buscar a fonte desse problema. Sim, na verdade é algo bem delicado e a gente acha que nunca pode acontecer perto da gente. Sim. Mas existe e com muita frequência, infelizmente. Tá brincando. E assim, a linguagem da criança, os adolescentes nem tanto, porque os adolescentes eles conseguem verbalizar melhor. Mas uma criança que passa por um abuso, né, sexual, normalmente ele é feito através do brincar. Então, assim, porque o abusador sempre acaba brincando com a criança. Então, quando a criança vai transmitir isso... Não é nada forçado. Não é nada verbalizado formalmente. A criança ela não consegue falar assim, tia... Ele me forçou a fazer isso. Não, normalmente ele vai sempre falar através do brincar. Por exemplo, o tio falou que queria brincar comigo, mas eu tinha que baixar minhas calças. Nesse contexto, mas tem contexto que é fantasioso.
cria-se todo um contexto, uma fantasia para ocorrer. Para cometer esse tipo Porque, assim, às vezes, sobre o olhar do profissional, isso é muito nítido. Mas a criança contando para algum familiar é algo normal. Algo normal. O tio só tava brincando. Só tava brincando, sentou no colo do tio. Exatamente. Nossa, Emily, é absurdo. É. E como que os pais podem detectar isso em casa? Existem alguns gatilhos que podem... Na verdade, a criança, ela muda o comportamento, né? Muda. Ela tende a ficar mais irritada, mais agressiva, né? Ela começa a ficar mais desconfiada. Com a questão da presença do abusador, ela começa a ficar mais desconfortável. Olha. Né? Então, assim, ela começa a relatar muito mais sobre algumas situações, né? Então, assim, mas a agressividade é o ponto principal. Porque essa criança, ela é invadida, né? Então, eu acho que, de alguma forma, ela entende que aquilo é errado. Sim. Né? Então, assim, normalmente a agressividade é o ponto principal, que é a mudança do comportamento. Uma forma dela se proteger ali, porque... E assim, ela não vai ser agressiva com o abusador, às vezes. Ela vai começar a apresentar mudança de comportamento no ambiente escolar, ou ela vai começar a ter relutância, por exemplo, se os pais são separados, ela vai começar a ter relutância com relação a ir até a casa do pai. Olha. Então, assim, ela vai começar a apresentar comportamentos de choro, nervosismo, ansiedade, né? Além, às vezes, de traços físicos, né? Que às vezes o corpo fala, né? Então, assim, Sim. às vezes pode ser que ela possa começar a apresentar questões alérgicas, por exemplo, né? Verdade. Porque hoje tem... De tanto estresse? Sim. Se inscreve se você ainda não se inscreveu. Então, assim, são N coisas que acabam refletindo nessa criança, né? Nesse adolescente. Emily, e isso causa um problema seríssimo para o resto da vida de uma pessoa, devasta a vida de uma pessoa. Era exatamente isso que eu ia falar, né? É uma coisa que, infelizmente, a criança não vai esquecer. Vai levar... pode ter problemas com questão de insegurança nos futuros relacionamentos. Ou nem se relacionar. Pode não querer se relacionar nunca mais, né? Ter dificuldade com isso. Enfim, os traumas são gigantescos, né? Então... Eu nem imagino. Pais, cuidem de seus filhos. Existe por parte de mulheres que também abusam de meninos, por exemplo? Olha, eu tenho 3 anos na área de atuação, né? Então, eu nunca vi. Não. Eu já vi o oposto, né? Já tive casos, mas de mulheres eu não tive nenhum caso registrado até hoje. Então, eu acho que não tem tanta frequência como tem dos homens. E isso é muito triste. O próprio pai, ou o padrasto, ou o tio, aí não se escolhe título. E assim, você vê de tudo. Do grau mais próximo até o grau mais longe, sabe? O professor, tudo. Tudo. Tudo que se pode imaginar. Meu Deus. E assim, é algo que a gente nem imagina que possa estar acontecendo, mas Sim. É algo que, assim, quando eu mesma, né, eu como profissional, mesmo tendo experiência na área, né, mesmo atendendo, né, Sim. é algo que acaba impactando, né, gente? Porque, querendo ou não, é algo muito pesado, meu né, Deus, meu Deus. Então, assim, a gente precisa ter uma conduta ética, uma postura, né? Sim. Mas é algo que acaba impactando bastante. Eu nem imagino. E você descobre isso da boca da criança ou fazendo o tratamento, e você descobre isso com o decorrer do tratamento? Então, na verdade, eu sempre costumo dizer assim, a psicologia infanto-juvenil, que é crianças e adolescentes, ela tem 3 pilares, que é o profissional, que é o psicólogo, a criança e os pais. Correto. Então, assim, a primeira sessão, ela é feita com os pais, para que você entenda todo o histórico do paciente, para que você possa colher o máximo familiar de informação possível. Certo. E depois daí, a gente começa com o acompanhamento psicológico com a criança, com o adolescente. Só que eu falo que a psicologia infanto-juvenil, ela não funciona se você não tiver o respaldo dos pais.
Então, assim, eu trabalho com a questão do feedback, né? A gente nunca fala sobre a questão do conteúdo terapêutico, porque é Correto. antiético, a gente precisa manter a questão do sigilo do paciente, né? Mas eu busco pontuar sempre questões comportamentais. Então, assim, às vezes a criança ela trouxe uma queixa, por exemplo, e eu preciso dar essa orientação aos pais para que às vezes eles mudem no comportamento deles, ou que eles apontem no ambiente familiar ou no escolar, para que haja uma mudança e isso não venha interferir no meu paciente, né? Então, assim, normalmente, dentro desse assunto, a gente faz todo Abordagem. uma abordagem de informação, né? Então, assim, seja com os pais, por exemplo, com relatos dos pais. Você precisa coletar informações com os pais e com o E paciente. com o paciente, isso. Normalmente, e aí quando é nesse processo de abuso, né, a mãe relata sempre as questões comportamentais, o que ela tá notando de diferente, né, e o paciente começa a apresentar isso também, né. Sim. Então, assim, é normal, você vai juntando uma peça, sabe, é tipo um quebra-cabeça, e aí você vai encaixando até que você consegue montar todo o Nossa, quebra-cabeça. não é fácil, hein, Emily? E aí, quando você chega nessa questão e você descobre, eu nem imagino como você deva sentir, né? É complicado, é difícil. Quando é nesse caso, né, quando a gente chega a uma conclusão de uma suspeita, a gente faz a quebra do sigilo com os pais, né, ou com a mãe, né, se o abuso vem do pai, a gente conversa e cabe a ela a denúncia, né, ela precisa abrir um boletim de ocorrência, ela precisa Não é você, denunciar. você não pode. Eu posso, desde que ela seja negligente nisso. E aí cabe a mim procurar o conselho tutelar, fazer a denúncia e o conselho tutelar, eles vão tomar frente. Isso é importante até falar para os pais, gente, não escondam, né? Não, essa negligência, ela acontece muitas vezes por medo ou por questões, enfim, por N questões aí. E às vezes só pela negação, né, Altieres? Às vezes, por exemplo, se isso vem de um pai e uma mãe mantém um relacionamento com ele, Sim. ela não quer acreditar que o marido e pai do filho dela tá fazendo isso. Sim. Entendeu? Então, assim, vem esse momento de negação. Às vezes ela não acredita. Já teve casos, por exemplo, da mãe mudar de profissional. Tá brincando? Por conta disso, sabe? Procurar uma segunda opinião, por exemplo. A pessoa imagina, jamais o fulano, o Beltrano poderia fazer isso com meu filho. Nossa, e para você chegar numa conclusão dessa de suspeita, houve toda uma análise, houve todo um estudo ali, não foi simplesmente eu acho. É um processo, né? E a gente tem que analisar o todo, né? E isso é muito então, assim, sério. A gente tem que ver se não tá tendo contradição, né? Afinal, você tá acusando o outro, Sim. né? Você tá suspeitando do outro. É muito sério então, assim, isso. É muito sério. Então, para você fazer essa denúncia, você tem que ter um respaldo de análise, né? Do porquê, o que te levou a fazer isso, né? Emily, o que levou a pensar dessa forma. Meu Deus, é um crime bárbaro, que aliás não é aceitável nem dentro do crime, né? Não. É bárbaro, é absurdo, é inimaginável um negócio desses. É absurdo. E Emily, e você trata também o outro lado, pessoas muito alegres, muito pra cima, que não param, hiperativas? Na verdade, eu tenho vários pacientes que têm a questão do TDAH, né? Que tem um déficit de atenção e hiperatividade. Mas, assim, hoje na clínica eu tenho vários casos, né? Verdade. Na verdade, hoje vem muitas crianças com questões comportamentais, de birras, por exemplo. Vem crianças com TDAH, vem crianças com TEA, né? Vem questões de... Deixa eu só interromper você. Curte o vídeo se você ainda não curtiu. E, Emily, além de tudo isso, aparecem casos que a criança simplesmente não tem nada e é só uma questãozinha simples. É o pai saber educar? Olha, é difícil, né? Eu acho que isso tá um pouco relacionado à questão comportamental mesmo. A tela.
Não só Tirar a um tela, pouquinho a mas eu criança acho da que vem tela. um pouco também dos limites que os pais impõem, dos momentos de família, né? Uhum, Vem muito, às vezes, da questão da carência também vem, né? uhum. Então, assim, Mas eu nunca tive pacientes que veio até mim, né? E falou assim, Emily, eu quero que ele faça terapia por fazer. Porque eu acho que ele vai precisar, pra Sim. auxiliá-lo em algo, Mas, se aparecer tipo, alguma nenhum demanda. pai nunca te procurou e falou, Emily, meu filho faz birra, Ah, chora, bate o pé e tudo mais. Eu acho que ele precisa de uma psicóloga. E quando sim. você vai ver, na verdade, é o pai que precisa de um tratamento. Na verdade, assim, os pacientes, as crianças que fazem birra, normalmente, elas não conseguem expressar o que elas estão sentindo. Correto. Então, a birra é um meio que eles acabam utilizando para expressar, às vezes, uma frustração. Por exemplo, eles foram até o mercado e o paciente, a criança está querendo um doce e os pais disseram não. E aí ele começa a chorar e fazer birra porque ele recebeu um não. E hoje Sim. as crianças têm dificuldade em lidar com os nãos, né? E só que ele não tá fazendo birra, por exemplo, porque ele quer muito doce. Às vezes ele tá fazendo birra porque ele está com vontade, porque é algo que ele Ele quer uma atenção. deseja. Então De assim, repente, essa birra é porque ele quer que o pai olhe pra ele e fale, filho, você merece. Seria mais ou menos isso. sim, eu acho que a birra em si é pra É expressar o uma forma de que. chamar atenção. Não é uma forma de chamar atenção, mas é expressar o que a criança sente. Porque ela não sabe. Por exemplo, se ela tá com raiva, ela vai chorar. Se ela tá triste, ela vai chorar. Correto. Se ela tá brava, ela vai chorar. Então é o meio que ela tem de expressar o que ela tá sentindo. É uma forma de se comunicar ali de uma forma mais... Porque a criança fala assim, ela não vai chegar no pai e falar assim, pai, eu tô bravo porque você não me deu o chocolate. Não, ela vai chorar porque ela não teve a vontade dela atendida. Correto. Entendeu? Então isso gerou uma frustração nela e ela expôs dessa forma, né? Então normalmente as birras, elas vêm das expressões. Das expressões. Daí entra o que está muito em alta agora, que é a psicologia reversa, Emily. Você quer gravar esse podcast agora ou quer me dar 5.000 e ir embora? É um tanto complicado, mas eu acho que isso também é algo que interfere na educação. É a base da troca. Estão aplicando muito isso aí hoje, né? Hoje a gente vê esses vídeos na internet. Você prefere isso ou quer aquilo? Na verdade, eu trabalho com a questão na clínica, né? Com a questão da bonificação. Bonificação. Porque assim, eu acho que é muito mais fácil você lidar com uma criança quando você não pune ela. Porque a gente tem uma tabelinha que é a tabelinha das recompensas. E normalmente eu sempre introduzo elas para os pais, né? Eu sugiro ela para os pais, porque ela tende a funcionar super. Verdade. E assim, eu também crio uma fantasia através disso. Então, Isso é uma psicologia reversa ou não? eu acredito que não. Não? Eu acho que entra só na parte tipo de combinados. Correto. Por exemplo, tem a tabelinha de bonificação de segunda a sexta-feira. Ela precisa, e é ótimo para você impor rotina para a criança. Seria uma meritocracia ali. Isso. Tipo, se você fizer, você merece. Isso. E assim, por exemplo, se ela cumprir de acordo com as tabelinhas, as rotinas que ela tem, além de você estar impondo a rotina no dia a dia dela, você não está punindo ela por algo. É ela que não está fazendo algo para receber. Correto. Então, assim, primeiro, a tabelinha, ela é algo ilustrativo, é algo visual. Quando você chama a atenção da criança, fica algo muito verbal. E logo, ela esquece. Quando você tem a tabelinha exposta, por exemplo, a criança vai lá e coloca um monte de carinha feliz. E aí, quando ela ganha uma triste, ela entendeu que aquilo, ela não se comportou bem ou ela não fez o que ela deveria fazer. Eu quero aproveitar esse momento, inclusive, e falar que essa caneca é sua, inclusive, tá? Ah, que legal, obrigada. É isso aí, a sua recompensa. Ah, muito bem. E aí, então assim, por exemplo, através de combinados. Então, se você cumpriu você tem mais carinhas
felizes do que triste, a gente tem uma bonificação no final de semana. Que legal. E essa bonificação pode acontecer através do controle de tela. Por exemplo, se tem 1 hora na semana, eu vou te dar 1h30 no final de semana. Que legal. Ou, por exemplo, a gente vai fazer um passeio no horto, ou a gente vai comer uma comida que você queira, por exemplo. Mas se essa criança não cumpriu com o combinado e ela tá visualizando lá a carinha triste, então ela não vai ter essa bonificação. É importante o pai não ceder. Não. E isso é outra coisa que é um ponto importante de falar. Cuidado com essas questões de ceder, porque a criança, ela é esperta, ela aprende comportamento. Então, por exemplo, se ela pede algo pra você e você falou não, e ela insistiu e você cedeu, a probabilidade dela fazer isso sempre é muito grande. É muito grande. E aí você vai ter dificuldade em tirar esse comportamento depois, porque é aí que ela vai ter dificuldade em lidar com o não. A criança, ela consegue manipular o Consegue. pai, a mãe. Assim, a gente não espera isso da criança, mas eles fazem isso. Eles fazem isso Eles realmente. usam até de chantagem emocional Olha isso. com os pais. Então, assim, claro, tem criança que faz isso e não tem consciência sobre, né? Correto. Mas ainda assim existe. Eles usam disso pra favorecer a eles, né? E é muito importante o papai e a mamãe que está assistindo o programa entender que quando você disser não para o seu filho, que você mantenha o não até que ele entenda que aquilo foi errado ou que ele não fez, não completou uma tarefa, né, Emily? Sim. E essa questão da tabelinha é legal, porque assim, ele acaba interagindo com essa tabela. Porque o que ele entende? Quando ele consegue visualizar que ele conseguiu bastante carinha feliz, isso vai despertar um ânimo nele, né? Para que ele receba essa recompensa. E se ele recebeu carinhas tristes, ele vai visualizar e vai perceber que ele não vai receber. Então, ele vai ter uma melhora para que ele busque alcançar essa bonificação. Isso é muito importante para o desenvolvimento. Exatamente. Muito. E pela rotina também, né? Porque você estabelece uma rotina, a criança, é muito importante uma criança ter rotina. Muito. Né? Isso você aplica para uma criança hiperativa, por exemplo? Não, para qualquer criança. Qualquer criança. Mas serve para hiperativa, porque como que você barra a hiperatividade de uma criança sem medicamento, por exemplo? Eu acho que você não barra. É muito difícil você fazer um acompanhamento. Você consegue controlar isso através da psicologia? Na verdade, a gente trabalha a questão das emoções, né? Então, assim, a gente utiliza de várias técnicas, né? A mais famosa é cheira a florzinha, apaga a velhinha, né? Cheira a florzinha, apaga a velhinha. Que é a técnica de respiração mesmo, né? Verdade. Então, assim, tem vários meios de você utilizar e trabalhar essa respiração, por exemplo. A gente, às vezes, trabalha com bolinha de sabão, sabe? Sei. A gente faz isso, né, através da bolha de sabão, para que tenha um controle melhor da respiração, né? Enfim, existem várias abordagens que você pode utilizar. Mas eu acho que para a questão da hiperatividade, por que é importante a questão da medicação? E aí é importante um acompanhamento psiquiátrico junto com acompanhamento psicológico. As duas áreas andam juntas aí nesse caso. É muito importante. A grande maioria. É verdade. Então não adianta procurar só um psicólogo ou só um psiquiatra quando houver algum transtorno, porque são espectros, né? Sim. E é isso que eu ia pontuar. A questão dos comportamentais, a gente consegue lidar sem a medicação. Mas a questão que tem transtornos, algum déficit, né? Algo biológico, a gente precisa de uma medicação para que possa auxiliar nesse processo. Correto. Né? Então, assim, por exemplo, o TDAH, por exemplo, a gente tem a questão do nível de atenção muito baixo, nível de concentração muito baixo, hiperatividade, né? Que então, só a psicologia em si não resolve, não. Conversando e fazendo todo o tratamento. Não, né? Porque assim, eu tenho pacientes, por exemplo, que têm o TDAH, que às vezes eu tô falando e ela tá concordando e ela tá tipo, prestando atenção em mim, mas ela tá pensando em outra coisa. Correto. Né? Então, assim, às vezes a gente não consegue manter uma linha de raciocínio a longo prazo. Então, assim, não tem como. Biológico, fisiológico isso. também. Então, é necessário uma medicação. E aí, eu acho que entra a parte da negação dos pais. É uma coisa que eu... É uma dificuldade que você luta aí. Eu tenho dificuldade com isso na clínica, né?
Porque, assim, quando eu quero pontuar, olha, eu acho que ele cabe uma avaliação psicológica pra gente poder estudar uma possibilidade de um TDAH ou de um, ou de um TEA, né? Deve ser muito difícil para os pais aceitarem, né, Emily? Eu volto a mencionar, inclusive, o Dr. Camilo Gomes, que é meu amigo. Ele é autista, ele tem um filho autista, que são maravilhosos. Gente, abração para vocês. E o próprio Dr. Camilo, para ele entender e aceitar essa questão, ele demorou muito. Ele mesmo relatou aqui no Outcast, inclusive. E deve ser muito difícil. Na verdade, nós, pais, a gente nunca quer aceitar que o nosso filho tem algum problema. Não, porque assim, só que, Altieres, eu acho que esse diagnóstico, que acaba sendo tarde demais, só dificulta ainda mais Prejudica esse ainda mais a processo, criança. né? Então, acho que os pais precisam ter essa consciência Precisa de se... quanto mais precoce for, melhor é. Então, assim, façam uma avaliação psicológica, né? Não tenham medo, né? Sim. Para desencargo de consciência mesmo, É sabe? importantíssimo. Sim, e hoje, Porque querendo quanto ou não... antes você diagnosticar, a criança consegue um tratamento Isso, precocemente e consegue ter uma qualidade de vida muito melhor. E até os pais também, de sim, repente. sim. Evita todo um estresse familiar e tudo mais, né? Sim, mas assim, eu tenho muita dificuldade com essa aceitação, né? Tem pais que normalmente fogem disso e eu bato na tecla e às vezes, olha, ele tem, por exemplo, ele tem um TDAH instalado, né, já diagnosticado, e aí eu acho que ele tem comorbidade no TEA. E aí a mãe, não, é 100% TDAH, não é TEA. Verdade. E aí, por exemplo, ou, por exemplo, tem o TEA, né, e pode ter alguma comorbidade no TDAH. Sim. Porque, assim, sempre tem os transtornos, eles caminham, às vezes sempre tem algo além, né? Correto, então, não assim, é... normalmente o TDAH vem acompanhado da dislexia. Correto. Né? Então, É realmente assim, um espectro, é algo que... ali que amplia, né? Amplia, sim. Não é só uma coisa ou só outra. Sim. E aí a gente volta no assunto do início do programa. O esporte ajuda muito nesses casos? Muito. Eu tenho, né, muitos pacientes que têm o TDAH, né? O TDA também, né? Que só não é acompanhado do hiperativo. Que fazem esportes, né? Sejam esportes coletivos, sejam esportes individuais, né? E que ajudam nesse processo, porque assim... Normalmente, quem tem a questão do TDAH instalada tem dificuldade de interação social. E tem dificuldade em fazer amigos, por exemplo, né? E o esporte é o melhor meio para isso. Que bacana. Né? Para você conseguir interagir, para que você tenha amizades, para que você construa TDAH? relações. Porque eu tenho problema em ter amigo, em fazer esporte, então... Verdade. Verdade. Faz uma avaliação. E aí o esporte acaba ajudando isso daí. Contribui, sim. Até melhorar essa questão da hiperatividade, a criança acaba cansando. E eu acho que trabalha essa questão do foco, da disciplina, Legal. né? Da concentração também, né? Muito Por exemplo, quem faz natação trabalha muito a questão da respiração, né? A maioria dos esportes são válvulas de escapes, né? Que legal. Para o paciente, às vezes, ter aquele espaço só dele, para que ele tenha o momento dele, né? Para que ele consiga fugir daquilo que ele passa no dia a dia, que é frustrante para ele, né? Então, assim, hoje o esporte é o melhor meio para isso. Nossa, bacana. E... Éder, é para seguir o canal? Gente, se inscreve, segue o canal, se inscreve, é importante pra gente, hein? Ô, Emily, uma curiosidade agora, assim, psicóloga, fica analisando pessoas? Você olha pra mim e fica analisando, tipo, o Altieres está mentindo, ele olhou pra cima, ele deve estar mentindo, está inventando coisas. Você analisa pessoas no dia a dia em virtude de ser psicóloga? Olha, essa é uma pergunta que eu recebo muito. É que dá medo. Na verdade, eu acho que é algo natural que nós profissionais, né, da área da psicologia, a gente tem. Porque, assim, é algo que a gente faz constantemente, Verdade. né? Então, a gente tá na clínica, a gente tá analisando comportamento, a gente tá analisando expressões, né? A gente analisa tudo que o que os pacientes falam
pra ver se não tem contradição, né? João. Inclusive, o João era uma das pessoas que, por exemplo, que a gente sentava pra conversar, né? Sim. E ele falava assim, não vem usar de psicologia comigo. Eu falei assim, mas eu não tô sendo psicóloga com você agora. Eu não tô sendo profissional. Não, isso não cabe aqui, Verdade. né? Mas ele é uma das pessoas que fala muito disso. Fala assim, não vem fazer psicologia comigo. Eu falei assim, eu não tô fazendo psicologia com você. É que a gente imagina que você, como psicóloga, você vai avaliar e você vai induzir. Então, você conduz, de repente... É mais ou menos assim? Você consegue conduzir uma conversa e induzir alguém a falar algo? Eu acho que não é questão de induzir. Eu acho que é a questão de reflexão. De reflexão. Por exemplo, eu acho que o psicólogo... E é algo que eu venho observando bastante nesse meu comportamento. Porque eu também paro, às vezes, para analisar, né? Sim. Para me analisar. É um comportamento que eu vinha tendo com o João, né? Sobre essa questão de comunicação. Então, assim, era algo que a gente conversava... A gente tinha uma quebra de diálogo, né? No nosso relacionamento. E isso dificultava muitas coisas. E hoje, por exemplo, a gente é mais aberto para isso. Que legal. Então, hoje essa comunicação, principalmente acho que por causa do projeto, precisa ser. Então, hoje eu pontuo e argumento muita coisa, e ele também. Só que tem hora que eu olho pra ele e eu vejo que eu tô falando e ele tá pensando. E aí eu acho que é onde gera uma reflexão eu acho que eu pego num ponto que ele fala assim, putz, eu não tinha parado pra pensar dessa forma. Ah, olha isso. E eu acho que é isso que é interessante no acompanhamento psicológico. Sim. Porque a terapia, ela te abre um leque de possibilidades. Né? Então, assim, é aquela frase, duas cabeças pensando juntas é melhor do que uma, né? Sim. Então, eu acho que isso agrega muito nesse acompanhamento. Tanto é que, por exemplo, quando eu escolhi cursar psicologia, a metade da minha sala era pelo mesmo motivo. A gente queria se autoconhecer. Verdade. Mas você não se autoconhece cursando psicologia. Você se autoconhece, tem um autoconhecimento na terapia. Na terapia. Então, Você precisaria fazer uma terapia para saber... Todo profissional da área de psicologia é importante que faça terapia, porque como você vai cuidar da saúde do outro, do problema do outro, se você não consegue cuidar do seu? Olha, isso é importante. Então, não confie... Você fez a terapia? Sim. Olha, psicólogo que não fez a terapia... Na verdade, o psicólogo profissional, né, ele precisa fazer acompanhamento psicológico constante. Que legal. Porque a gente também precisa se pôr no lugar do outro, né? Sim. Ali a gente tá como também tem problema, Sim, também vive... é humano como qualquer um, né? Como qualquer um. É a mesma coisa você falar pra mim que um médico não pode ter... um médico cardíaco não pode ter um infarto. Pois é. Né? Então, o psicólogo, ele também pode sofrer de crise de ansiedade, ele pode sofrer de qualquer outro transtorno, né? Então, assim, Você tem algum transtorno? Teve algum trauma? Tive. Sério? Tive. Eu desencadeei a crise de ansiedade. Tá brincando? Uhum. Por causa do quê? É um assunto polêmico. Verdade. Por causa do meu antigo trabalho. Você tá brincando? Uhum. Eita! Era um ambiente bem desconfortável e onde eu passei muitas coisas. Muita cobrança, muita... Olha, não cobranças, eu acho que não está ligado a isso. Mas em questões de assédio. Tá brincando? Uhum. Eita! Então, assim, era algo que na verdade, eu quase acabei desenvolvendo a síndrome de burnout. Que é isso? É a síndrome do esgotamento profissional. Tipo, Se você se esgota, você não é um ambiente que você consegue frequentar mais. Porque, assim, quando começava... Quando eu ia dormir e começava a dar horário de eu ir trabalhar, eu começava com as palpitações, né? Com taquicardia. Começava com tremedeira, com sudorese, né? Meu Deus! Então, eu desenvolvi as crises de ansiedade através do meu antigo ambiente profissional. Então, assim, porque eu pontuava, né? Eu falava, eu cheguei a denunciar, né? Para um responsável, né? Mas eu precisava ter provas. Emily,
Superou. Super, porque daí é algo que eu trabalhei na terapia, né? Você E frequentou a terapia para isso, frequentei. para tratar isso. E na verdade a minha psicóloga, né? Hoje ela é mamãe, ela tá de licença maternidade, mas ela é excelente, né? Manda um Não alô tem... para ela. Lê, um beijo, obrigado. Você foi essencial nesse momento da minha vida. E ela é incrível, assim, ela me ajudou muito. Ela entendeu a minha situação, porque ela falou assim, eu falei assim, Lê, eu não posso sair desse trabalho, porque eu estou cursando faculdade, não tenho a mínima possibilidade disso. Uhum. Então, assim, eu preciso enfrentar isso aqui dentro. Uau! E aí, só que eu falo que tudo acontece quando tem que acontecer, né? No momento certo. Sim. Então, na verdade, eu fui promovida dentro do meu ambiente de trabalho anterior. E eu ocupei um lugar, né, que me afastou dessa pessoa. Então, essa pessoa, ela acabou que eu não tinha mais contato com ela. Então, Correto. essa ansiedade, esse sofrimento, ele foi passando, né? Por mais que às vezes eu precisasse aturar, suportar em você algum ainda momento... estava no ambiente, né? Em algum momento, ainda assim, não era tão frequente quanto. E você teve que guardar isso para você. E assim, foram muitos anos, né? Então, assim, eu era menor de idade na época e eu superei isso até o último dia que eu fiquei lá. Nossa, meu Deus, que história. E, Emily, como é o nome da sua terapeuta? É a Ana Letícia. Ana Letícia. Ela te deu desenhos para você desenhar? Não. 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 Eu acho que era uma situação que estava tão... Crítica. Inflamada mesmo, Imagino. né? Que eu acho que eu consegui me abrir, né? E eu acho que isso é importante também no acompanhamento psicológico. Uhum. Essa questão de ser um ambiente seguro, no qual você se sente confortável para você falar Sim. sobre suas dores, né? Uhum. E também sobre a questão da identificação com o profissional. Eu acho que isso é imagino. um ponto importante nesse processo terapêutico, né? Você precisa ter essa identificação para que você consiga evoluir dentro da terapia. E a sua terapeuta, ela te atendeu assim no caráter de urgência? Existe isso na psicologia? Olha, existe urgência no caso da Emily. A Emily está passando por um trauma muito grande, existe certa urgência nisso. Existe isso? Na verdade, assim, Altieres, eu acho que cada profissional acaba trabalhando de uma forma, né? Uhum. Então, assim, é claro que se você pontuar uma queixa, né? Falar assim, olha, eu estou precisando muito, porque está acontecendo tal coisa e eu preciso tratar. E a paciente traz, né, essa queixa logo de cara e você percebe que é algo muito delicado, né? Se você tem um horário de disponibilidade na agenda, olha, o único horário que eu tenho é esse, você consegue vir? Então, assim, ou então, se eu não consigo atender, olha, eu vou te indicar para tal profissional, porque eu acho que ela vai poder te ajudar, né? Perfeito. E a gente também tem o direito de negar os casos, né? Porque às vezes a gente, como ser humano, a gente também passa por processos e também passa por traumas. Às vezes vai ter algo que o paciente vai trazer que é algo que, por exemplo, você vivenciou. Então, pode ter uma transferência nessa queixa. Correto. Então, assim, então eu entendo que aquilo pode me afetar emocionalmente, que talvez atrapalhe minha análise pela minha experiência, que eu também tive parecida. Então, eu indico outra profissional, eu não atendo essa. É como qualquer outra área da saúde. Que você não vai atender um paciente que está sangrando sem os aparatos ali para você se proteger, inclusive. Sim, exatamente. Eu entendi perfeitamente. E seria bacana até você mandar um recado para quem está em casa, para as mulheres, inclusive, que eu acredito que um número maior delas passam por essa questão de assédio no trabalho, ou até dentro do próprio lar existem, né, casos de violência sexual dentro do próprio lar, do próprio marido, inclusive. Às vezes a mulher, enfim, é importante a mulher procurar um profissional, não ficar aguardando isso, né? Sim. É uma coisa que eu até falo sobre a questão da minha posição dentro do projeto que eu tenho, né? Correto. Hoje você não vê nenhuma profissional mulher em beira de quadra ou em beira de campo, né? É só homem.
Então, às vezes, a forma como você é vista, você não é vista como um profissional ali dentro. E eu já tive questões de assédio dentro do projeto, né? Verdade. Não do meu projeto, dos meninos, mas eu já tive em contextos que eu estava. Correto. Né? Então, às vezes, as pessoas de fora, ela te vê como uma figura feminina mesmo. Sim. Não como você estivesse ali para fazer o seu trabalho, mas que você estivesse ali para chamar a atenção. Correto. Então, assim, mulheres, não deixam que isso chegue a esse ponto, né? Sim. Se você vive isso dentro do seu contexto de trabalho, né? Seja do seu lar, seja em qualquer ambiente, né? Com qualquer pessoa, não deixe chegar ao ponto de você sofrer um abuso. Um assédio já é considerado um abuso. Uhum. Então, denunciem. Eu acho que você se sujeitar a isso a longo prazo te causa sofrimento, te causa sequelas, traumas, né? É aquilo que a gente falou anteriormente. Isso pode perdurar pela vida toda. Exatamente. E até que ponto isso pode chegar, né? Nossa, é absurdo demais isso, né? E que bom. Voltando a essa questão do desenho. Eu já ouvi na internet, já vi pessoas me falando, olha, cuidado ao desenhar ou ao se portar perto de uma psicóloga, porque se você desenhar algo errado, ela já vai entender que você tem algum problema na sua vida. É verdade isso? Eu acho que não. Eu acho que varia muito do contexto que o paciente te traz. Uhum. Você não vai analisar ele em um só desenho. Mas você faz desenhos com os pacientes? Muitos. Verdade. Muitos, às vezes, é só para gerar interação, né? Que às vezes são desenhos, por exemplo... Às vezes o paciente é fechado, você quer... É a forma de interagir. Inclusive, o primeiro contato que você tem com a criança... a primeira coisa que você faz nas primeiras sessões é o brincar. É o brincar. Você não vai analisar, você não vai trabalhar a queixa logo ali. Literalmente você construir o vínculo afetivo, ganhar, né? a confiança. Exatamente. Então, assim, Então, varia muito. Então, se às vezes é um desenho, por exemplo, que a criança faz para interagir, que você propõe para interagir, mas não é só o desenho. Por exemplo, na clínica tem conjunto. Tem Uno, por exemplo, tem cara a cara. São materiais que você utiliza, né? Para você abordar aquela criança. Mas você avalia a criança. Por exemplo, você pede para a criança desenhar uma família, ela desenha, ao invés dela desenhar os pais, ela desenha só ela e a mãe, por exemplo. Sim, sim. Existe uma avaliação Aí assim. Sim, é um desenho que, no caso, é um contexto pessoal, né? Aí não é para gerar interação, aí ele tá me trazendo demandas. Entendi. Né? Por Existe exemplo, isso. Se eu desenhar uma árvore e não desenhar frutos, tem algum problema ali comigo? Então, exemplo. Sim, existem muitas formas de você analisar um desenho, né? Existe a questão da psicologia das cores, né? Que cada cor representa um sentimento, por Verdade, exemplo. tem né? isso. Olha pro filme Divertidamente, né? Então, eu acho que as cores do Divertidamente são muito simbólicas, São né? muito mesmo. São muito representativas. Então, verdade. a criança, ela também tende a expressar isso através dos desenhos, através das cores. Se o desenho, por exemplo, se ele tá mais caprichado, se ele tá mais... existe a questão do traço, o traço tá mais fino, ou o traço tá mais grosso. Você avalia tudo isso? Dentro do desenho, eu vou entender, né? Por exemplo, às vezes ela tá tão simplesmente, frustrada... Você não vai ver um desenho ali e falar, nossa, esse coelhinho ficou mais ou menos, é um 7. Não, você vai avaliar as cores, o traço, e se foi bem feito ou não, tudo. Por exemplo, você percebe que a criança ela tá tensa, ela tá nervosa, quando ela acaba fazendo aquele desenho com mais rigidez, com mais força. Então você vê que ela não tá se sentindo totalmente segura para aquilo, ela não tá se sentindo confortável, ou às vezes ela tá... Enfim, tem tudo todo isso. esse contexto não é só o desenho, só a ilustração em si. Aí você vai pegar também o conjunto, tudo lá com os pais, aí vem toda aquela questão. E aí não é só essa sessão, né? Não é só essa sessão de desenho, vem tudo que o paciente relata durante todas as sessões que ele passou, vem a sessão de anamnese, que são os relatos dos pais, né? Vem os feedbacks, né? Porque é uma troca de informação também. Enfim, é um contexto em geral. Quando os pais
quando a criança começa, o seu paciente começa a ser assistido por você ali, fazer o tratamento, os pais passam a ser os seus olhos lá na casa e eles precisam passar com muita clareza para você tudo que ocorre ali. Sim. Na verdade, assim, tem coisas que acabam gerando dúvidas, né, na gente, porque às vezes o paciente ele tem um comportamento totalmente diferente na casa e na clínica comigo é um outro comportamento. É outro comportamento. Mas assim, é um ambiente familiar ali. Daí a gente vai tentando entender, né, tentando buscar o que está acontecendo para ele ser assim. Esse seu trabalho de psicologia é um trabalho de investigação. É quase uma detetive. Quase uma detetive, que bacana. Falando sobre desenho ainda, você com um olhar psicólogo, você já analisou e avaliou obras de arte? Tipo Mona Lisa, tipo o cara que desenhou Mona Lisa, não sei, ele estava meio depressivo. Você analisa isso? Já teve desenhos que me trouxeram muitas demandas. Por exemplo, de sofrimento mesmo, sabe? Verdade. E já teve desenhos assim que o ambiente é saudável, né? Então, eu acho que ambos os contextos, sabe? Sim. Então, assim, a criança, ela é muito expressiva, né? Então, o brincar para ela é a forma que ela tem para se expressar. Por isso que é uma abordagem que a gente utiliza. Não tem como a gente falar com uma criança sem brincar com ela. E é importante até para o pai que está assistindo deixar o filho brincar. Sim, deixar as crianças serem crianças, deixar né? As crianças serem... Oi, gente. Simples e direto. Deixa a criança ser criança. Sim. Então, assim, hoje os pais têm dificuldade em deixar as crianças, por exemplo, brincar, né? Então, assim, ficam limitando tudo isso, né? Sim. E aí tem essa autocobrança excessiva deles, porque é uma cobrança que vem dos pais com relação a estudo, né? Tudo que é em excesso faz mal, né? Então, assim, quando os pais cobram muito, não dão tempo para as crianças brincarem, porque as crianças, através do brincar, é a forma como ela vai se conhecer, né? E vai se desenvolver. Exatamente. Então, brinquedo assim, pedagógico é importante. Com certeza, né? Então, assim, muito melhor que o celular, né? Muito melhor. Independente do jogo que seja, né? Que estimule alguma coisa. Verdade. Ainda Livros. assim, o brinquedo, o brincar é muito mais importante. Então, assim, hoje os pais, eles têm essa dificuldade e, às vezes, ser super protetores, né? Não dar espaço, não deixar que... querem poupar a criança, né? Mas quando você poupa, você tá tornando essa criança dependente de você. Frágil, dependente. Né? Como que ela vai lidar com isso futuramente? Correto. Como que isso vai refletir na vida dela, né? Sim. Então, tem tudo isso. Muito bom. Olha, que papo bom. Emily, fala pro pessoal de casa como te encontrar nas redes sociais. Bom, eu tô como Psico Emily Fernanda. E também tem o Instagram da molecada, que é o SE Molecada. E ambos eu posto a minha vida profissional, né? Tanto na clínica quanto no projeto. Que bacana. Muito bom. Olha, eu amei esse bate-papo nosso, hein? Obrigada, Altieres. Eu amei também. Eu acho que foi importante, né, para o pessoal Muito. de casa entender um pouquinho também como é feita a psicologia, o acompanhamento da psicologia infanto-juvenil, né? Porque eu acho que muitos pais, às vezes, não entendem, né? Acha que é só brincar, quando na verdade não. Existem muitas coisas por trás disso, né? Sim. Então, assim, acho que essa conversa foi muito importante para isso. Valeu muito. E fica o convite para você vir da próxima vez trazer o João. Alô, João! Obrigado por ter vindo, Imagina, Emily. Altieres, obrigado pelo convite, viu? Você acaba de assistir Outcast com a psicóloga Emily Fernanda. Outcast, até mais!